Gente, tudo bom? Eu sou Atílio, sou aluno do SEI do segundo ano e eu tô aqui para apresentar meu trabalho de geografia sobre teoria malthusiana. Então, para a gente começar a falar sobre teoria malthusiana, a gente precisa falar das fases do crescimento demográfico. O que são as fases do crescimento demográfico? Primeiro, a gente precisa lembrar do que são taxas de natalidade, que é o quanto uma população ela cresce, e taxa de mortalidade, que é o quanto uma população ela morre. Na primeira fase, que ela vai do século 4 a.C. até o século 18, é 18? É 18. Até o século 18, a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade, elas eram muito altas. Então, nascia muita gente e também morria muita gente. E isso fez com que a população ela crescesse muito devagar. A população terrestre ela só foi ter o primeiro bilhão de habitantes a partir do século XVIII, entendeu? Eu não sei o ano exato, mas foi a partir do século XVIII que a população terrestre ela atingiu o primeiro bilhão de habitantes. Porque ao mesmo tempo que nascia muita gente, não tinha saneamento básico, não tinha remédio, não tinha muita coisa. Então a galera foi morrendo, a galera que nascia morria. Então, por isso, o crescimento terrestre de população, o crescimento populacional terrestre foi tão baixo. Então, falado da primeira fase, agora a gente vai para a segunda. Lembrando, gente, que na primeira fase existe uma cultura muito grande de ter muitos filhos para você conseguir a sua velhice. Então, para você ter a sua aposentadoria, para você conseguir sobreviver, você tinha que ter muitos filhos. Enfim, a segunda fase ela vai de 1800 a 1950, onde a gente está no contexto de um auge da Revolução Industrial e nessa época foram surgindo medicamentos, muitas coisas a favor da taxa de natalidade aumentar e a de mortalidade diminuir. E o que isso gerou? A população ela dobrou de 1 bilhão para 2 bilhões em menos de 120 anos. Então a segunda fase é basicamente isso, gente. A população cresceu muito por conta das revoluções geradas pela Revolução Industrial, tá bom? Agora a gente vai para a terceira fase, que vai de 1950 a 1980, que é a fase de transição demográfica. Foi justamente nessa época que a galera percebeu que ter filho era muito caro, por conta de todos os necessários que uma criança precisa ter, entendeu? Então, aí foi também quando a mulher ela começou a ser inserida no mercado de trabalho. Foi a transição onde o mundo deixou de ser um mundo completamente machista para a inserção da mulher no mercado de trabalho. Com isso, a taxa de natalidade foi diminuindo. Agora a gente vai para a quarta fase, que ela vai de 1980 até hoje em dia, onde as pessoas elas começam a ter muitos poucos filhos, a taxa de mortalidade ela começa a aumentar em países subdesenvolvidos e a população ela começa a diminuir de crescimento. Tem alguns estudos que falam que a gente vai chegar numa quinta fase. O que seria essa quinta fase? É onde a taxa de mortalidade ela vai superar a taxa de natalidade. Então a população ela vai estagnar, ela não cresce mais e vai começar a diminuir. Então a gente vai atingir o auge da... qual que é o nome aqui? Eu não coloquei na colinha. Legal. Legal. Então é onde a gente vai atingir o auge demográfico. E, por exemplo, aqui no Brasil, fizeram um estudo que em 2030 a gente teria 250 milhões de habitantes, só que a partir dali os recursos naturais eles não bateriam com a população e a população ela começaria a diminuir. Tendo isso bem entendido, gente, agora a gente volta lá para 1700 e bolinha, onde tinha um cara chamado Malthus. Eu não sei o nome inteiro dele, mas o sobrenome dele é Malthus. E ele era um pastor
da época e um político muito influente. E ele criou uma teoria chamada teoria malthusiana. O que essa teoria ela falava? Que os recursos naturais no futuro não bateriam com a quantidade de população que a gente chegaria. Então, qual seria a solução? Castidade e retardo de casamento. Porque quanto mais velhas as pessoas ficam, menos filhos elas vão querer. E como ele era um pastor de 1700 e pouquinho, a galera não transava antes do casamento. Então ele proibia isso. Ele falava que a castidade era uma coisa a ser seguida, porque senão ia chegar uma hora que a gente atingir um limite biológico e o recurso natural não seria possível. Ele dizia então que a população crescia numa progressão geométrica, ou seja, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, e os recursos naturais numa progressão aritmética, ou seja, 1, 2, 3, 4. Então ele achava que realmente retardação do casamento e castidade seriam as soluções principais para resolver esse problema. Só que assim, gente, conforme o tempo foi passando, vieram novos pesquisadores e eles quiseram adentrar dentro da realidade da teoria de Malthus. Porque como esse cara ele vivia no auge da Revolução Industrial, e onde era o auge da Revolução Industrial? Em Londres. Em Londres era onde estava tendo aquele boom populacional que não estava tendo no resto do mundo. Então, era esse o grande erro de Malthus. Então surgiram novos pesquisadores e eles, no auge da Guerra Fria, tentaram adaptar as teorias de Malthus para a realidade. Então, o que eles falavam? Que o crescimento populacional ele vinha muito de países subdesenvolvidos e, consequentemente, isso ia gerar miséria para o país. Então, a solução era o Estado intervir no controle de natalidade, ou seja, distribuindo preservativo, anticoncepcional, essas coisas assim. Só que, como eu disse, eles estavam no auge da Guerra Fria, ou seja, pensadores russos vieram com uma contraproposta, a chamada teoria reformista marxista. Esses chamados reformistas marxistas, o que eles falavam? Que a miséria era a causadora principal do aumento populacional. Então, a miséria ela ia gerar um grande aumento na população. E o que o Estado deveria fazer? Distribuição de renda e investimentos na educação, para que não a gente elimine essas pessoas, mas que a gente dê uma condição melhor de vida para elas, entendeu? Então é isso, gente, é isso que eu vim explicar para vocês sobre as teorias de Malthus. Eu espero que vocês tenham entendido e eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida é só deixar um comentário aqui embaixo. E se você gostou, pode deixar um like, tá? Compartilha bem o vídeo aí e é nóis. Tamo junto.